Você fica bom no lugar, pode pra ganhar dinheiro, se você quer faturar, vem pro Rio de Janeiro. O companheiro, o que é um forró, olha aí é uma mistura de forró com o pagode. Eu venho hoje, o galo já cantou. E o pagode segue em frente, em discos e fitas som livre. Miséria, revolta. O drama de crianças órfãs, traumatizadas pela guerra. Perdidos na Tormenta. Montgomery Clift, num filme vencedor de 2 Oscars. Hoje, em Classe A. Rede Globo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. O Brasil fecha o acordo com os bancos credores e o ministro da Fazenda diz que é o melhor já conseguido por um país devedor. Um ativista do grupo Greenpeace desaparece no Mar do Norte durante um protesto ecológico. A União Soviética vence a Itália e vai decidir com a Holanda no sábado a Copa Europeia de Seleções. O governo diminui a diferença nos preços da gasolina e do álcool e aumenta a procura dos carros a gasolina. Em Brasília, os constituintes não chegam a um acordo e a votação da emenda que dá anistia aos microempresários é adiada para esta quinta-feira. E agora as notícias da noite. O Brasil está negociando com os governos dos países industrializados um empréstimo ponte para pagar os juros da dívida externa que vence em junho e julho. A informação é do ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que anunciou em Brasília o fechamento do acordo com os bancos credores. O ministro disse também que o Brasil vai pagar até sexta-feira os juros do mês de março, no valor de 345 milhões de dólares. Também já está definido o pagamento dos juros de abril e maio, que chegam a 1 bilhão de dólares. Desse total, o Brasil vai pagar 700 milhões de dólares e os 300 milhões restantes serão financiados pelos bancos credores. O ministro Maílson da Nóbrega disse que o acordo com os bancos envolve um total de 80 bilhões de dólares em reescalonamento da dívida, linhas de curto prazo e novos empréstimos. E pela primeira vez, um país devedor fechou um acordo com os credores sem vínculo integral à liberação de recursos pelo FMI. Mas o acordo tem outras novidades. Haverá uma cláusula de salvaguarda pela qual o Brasil pode reabrir negociações com os bancos em face de qualquer dificuldade econômica ou financeira, inclusive nas chamadas variáveis externas. Qualquer variável externa, inclusive a alteração na taxa de juros, pode dar margem ao Brasil de reabrir negociações com os bancos. O fechamento do acordo também foi anunciado em Nova York pelo coordenador da negociação da dívida brasileira, William Holtz, que é do Citibank. Ele disse que o documento assinado com o governo brasileiro é o mais extenso e inovador já acertado com o país devedor desde a crise internacional da dívida em 82. O acordo do Brasil com os bancos credores saiu melhor que o esperado. Veio quebrar o impasse da dívida externa, que já durava 6 anos, e afastar da economia a sensação da incerteza. Joelmir Betting. Para crescer de 5% ou 6% ao ano, que é a dose mínima para ampliação do emprego no Brasil, o país não dispensa a ração suplementar da poupança externa. Pelo menos 1/5 da formação bruta de capital na economia brasileira, no pós-guerra, foi cacifado pelo capital externo de empréstimo ou de risco, especialmente no setor público. Então, o acordo com os bancos recoloca o fluxo da poupança externa na direção certa. Desde 82, o capital que saía era maior que o recurso que entrava. E isso valia por uma transfusão de sangue ao contrário, do pedestre atropelado para o motorista que o atropelou. E mais, a quebra do impasse na dívida agora bate com um cacho de boas notícias na área externa. Retomada dos investimentos de risco via conversão da dívida, valorização dos produtos agrícolas de exportação, restauração das reservas cambiais, retomada das trocas internacionais novamente reaquecidas e acumulação de um superávit comercial sem paralelo. Pelo menos a crise importada, o sufoco de fora para dentro, está abandonando a vida brasileira, com 3 batidas na madeira.
O presidente interino da Petrobras, Armando Guedes, deu hoje no Rio a primeira entrevista à imprensa depois de assumir o cargo. Ele disse que a Petrobras vai seguir a orientação do governo e vai recorrer da sentença do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou inconstitucional o congelamento da URP. Mas o presidente interino da Petrobras disse que vai lutar pelos salários dos funcionários da empresa. Eu pretendo mostrar ao governo, na medida do possível, na medida das minhas forças, a necessidade de remunerar bem o empregado da Petrobras. O empregado da Petrobras é um homem muito especializado e muito responsável. Então ele tem que ser bem remunerado. O governo anunciou mais um aumento para os combustíveis e desta vez houve duas novidades. A primeira é que o álcool teve um reajuste maior, porque o governo decidiu diminuir a diferença que existia em relação ao preço da gasolina. A partir de agora, o álcool vai custar 69% do preço da gasolina. Desde o início do ano, o álcool já subiu 189% e a gasolina 173%. A outra novidade deste aumento é que o preço da gasolina chegou aos 3 dígitos. É isso mesmo, passou dos 100 cruzados. O novo aumento dos combustíveis entrou em vigor à meia-noite. Veja agora como ficaram os preços. A gasolina subiu 21,2% e o litro custa agora 113 cruzados. O álcool subiu mais, 28,7%, e o preço do litro agora é de 78 cruzados. O óleo diesel teve um aumento de 21,6% e o litro passa a custar 53 cruzados e 90 centavos. O gás de cozinha teve o menor aumento, 17,9%, e o botijão de 13 quilos passa para 507 cruzados. O governo resolve acabar com a EBN, que é a Empresa Brasileira de Notícias. E o Vasco vence o Flamengo num jogo de muita garra e violência. Depois dos comerciais. Até já. A entrevista está encerrada. Alô? Não. 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 A minha decisão está tomada. Você saberá amanhã pelos jornais. Hugo Boss. Os líderes vestem. A melhor receita para os meus negócios está na Dom Vital. Ela entrega regularmente. Igualzinho aqueles remédios que têm dias e horas certas para serem tomados. A moda está sempre mudando, mas a qualidade dos serviços da Dom Vital continua a mesma. A melhor, sempre. Eu sempre faço questão de pontualidade. E a Dom Vital também. É o meu relógio que está adiantado. Ultra rápido Dom Vital. Exatamente o que você precisa. O presidente Sarney assinou o decreto agora à noite determinando a fusão da EBN, Empresa Brasileira de Notícias, e da Radiobras, que passa a ser Radiobras, Empresa Brasileira de Comunicação S.A. O presidente da antiga Radiobras, Antônio Martins, vai ser o presidente da nova empresa. Com a fusão, deve haver um ajustamento no quadro de funcionários da antiga EBN, ficando apenas o pessoal necessário à nova empresa. A decisão da Constituinte sobre os limites máximos de salários para os servidores públicos começa a preocupar. De Brasília, Alexandre Garcia. Quando entrar em vigor a nova Constituição estabelecendo limites máximos salariais no serviço público, ela vai ter muitas dificuldades pela frente. A começar pelo moralizador imposto de renda, que terão que pagar magistrados, oficiais generais e congressistas em geral. Ocorre que esses vão ter uma diminuição em seus salários mensais de cerca de 150 mil cruzados. E aí? Como é que vai ficar? Em segundo lugar, os limites estabelecidos por poder. Por exemplo, limite no Poder Executivo é o salário de um ministro. No Poder Judiciário, o salário de um ministro do Supremo. E no Poder Legislativo, o salário de um deputado ou senador. Ocorre que um deputado ou senador, com todas as vantagens,
tira cerca de 900 mil cruzados por mês. E o ministro de Estado, com todas as vantagens, 540 mil. Então pode acontecer que um simples servidor da Câmara ganhe mais que um ministro de Estado. E as estatais são um capítulo à parte. As estatais brasileiras, algumas delas, têm tantos benefícios aos seus funcionários que, segundo o ex-ministro Delfim Neto, elas deveriam estar na Suécia. Ocorre que a nova Constituição estabelece que todos esses benefícios devem ser somados para efeito de limite máximo. Hoje, um grupo de constituintes examinava essa nova realidade e julgava com muito realismo que não vai funcionar. Para o novo líder do PMDB, senador Ronan Tito, o momento agora é de diálogo com o presidente Sarney. O senador, que integra o grupo considerado progressista do partido, chegou a assinar um documento propondo o rompimento com o presidente Sarney para seguir uma linha independente. O senador Ronan Tito conversou agora à noite com o repórter Álvaro Pereira. O senador Ronan Tito assume defendendo uma maior aproximação da bancada do PMDB, dos senadores do PMDB, com o presidente José Sarney. Senador, como é que o senhor pretende fazer essa aproximação? O setor mais progressista do PMDB já admite um diálogo com o presidente? Bom, veja bem, o diálogo nós queremos, nós desejamos, e acho que é preciso, principalmente nós que queremos construir a democracia. Não estou querendo com essa aproximação pretender mudar as opiniões do presidente José Sarney ou também torcer a ideologia da maioria da bancada do PMDB no Senado, que é constituída de oposicionistas ao governo José Sarney. O que eu estou pretendendo é a abertura de um canal de diálogo entre o Senado, entre a maior bancada do Senado e o presidente da República. Nós estamos querendo construir a democracia. E democracia é a inter-relação dos poderes. E como é que o senhor pretende criar as condições para esse diálogo? O senhor pretende procurar o presidente Sarney? Bom, eu pretendo, sexta-feira, pedir uma audiência ao presidente José Sarney. Veja bem, eu vou tomar essa iniciativa de pedir audiência. Se o presidente José Sarney achar que vale a pena nós iniciarmos um diálogo, então ele marcará a audiência e aí nós vamos tentar desentupir os canais. Esporte. O Vasco é bicampeão carioca de futebol. Um empate era o bastante contra o Flamengo, mas o Vasco foi bem além. O Flamengo precisava vencer para forçar um terceiro jogo e foi para cima do Vasco no primeiro tempo. Andrade quase marca neste belo chute, a bola bate no travessão. Logo depois, outra chance do Flamengo. No cruzamento que vem da direita, o zagueiro Fernando acerta a trave do Vasco. Na volta, Paulo Roberto salva o time. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. Aos 44 minutos, veio o lance que definiu tudo. O lateral Cocada faz uma bela jogada individual, corta Edinho e bate forte com o pé esquerdo. É o gol da vitória. Vasco 1, Flamengo 0. Veja de novo no replay o golaço de Cocada, irmão do atacante Miller da seleção. Aí a festa vira confusão. Romário discute com o ponta Renato Gaúcho. O banco do Vasco invade o campo e os jogadores começam a brigar. Vários torcedores entram no gramado. O jogo fica interrompido por 15 minutos. 3 jogadores são expulsos: Cocada e Romário do Vasco e Renato Gaúcho do Flamengo. A partida recomeça, mas já não há tempo para mais nada. O Vasco é o bicampeão carioca. Façanha que ele esperou 38 anos para repetir. O astro e capitão da seleção holandesa Ruud Gullit não gostou nem um pouquinho de saber que terá a União Soviética pela frente na final da Copa Europeia. Gullit preferia pegar os italianos, que ele, jogador do Milan, conhece melhor. Gullit disse que não vê muita coisa no estilo de jogo soviético, mas não é o que diz a imprensa europeia, não. Juca Kfouri. Os favoritos vão ver a final da Copa Europeia de Seleções, que nem a gente, pela TV. Ontem a favorita Alemanha caiu diante da Holanda e hoje foi a vez da favorita Itália desmoronar diante do futebol superior da União Soviética. Os soviéticos mudaram mesmo. Estão tomando mais cuidado na defesa, coisa que não faziam antigamente, e batem. Batem como nunca vi um time daquelas bandas bater. Eles que sempre se caracterizaram por jogar com extrema lealdade. A Copa Europeia termina neste sábado com Holanda e União Soviética, fazendo um jogo agora sim sem favoritos. Foram 14 partidas até agora, com 32 gols e, atenção,
nenhuma expulsão. A Holanda, que já tem o título europeu de clubes deste ano com o PSV, vai tentar a primeira taça da laranja mecânica. E a União Soviética, que foi campeã da Europa em 60, vai brigar pelo bi com o time que está sendo chamado pelos europeus de o Brasil Vermelho. Bondade deles. O futebol soviético está tão reestruturado que merece mesmo o nome de Seleção da Perestroika. Um casal de alemães está partindo os corações no torneio de tênis de Wimbledon. É um casal mais conhecido pela eficiência dos voleios do que por seus dotes físicos. Boris Becker e Steffi Graf. Os dois não estão namorando não, para alívio dos fãs ingleses. Mas só para entrar na quadra, a número 1 do mundo, Steffi Graf, foi escoltada por 10 seguranças. Depois foi a vez de Becker quebrar este recorde. Ele mobilizou um batalhão de 15 guarda-costas e fez um sucesso ainda maior dentro da quadra. Becker mostrou que a grama é mesmo seu piso favorito. Não deu chances ao tcheco Karel Novacek. Subindo bem a rede, ele fechou a partida em 3-0, parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Becker tenta o terceiro título em Wimbledon. Steffi Graf, então, manteve o show habitual. Em apenas 34 minutos, arrasou Karine Krentek, da França, 6-2 e 6-0. Aos 19 anos, Graf tenta o primeiro título em Wimbledon. A polícia do Paraná prende mais 4 pessoas envolvidas no tráfico de bebês. Em Nova York, a polícia fecha uma agência que vendia bebês. Os detalhes você vai saber no próximo bloco. Prepare-se para conhecer uma nova emoção. Train Sound Philips. Train Sound Philips. Churrinho! Como é que vai essa força? Ô, rapaz, não se lembra de mim? Eu sou o Eloy. Como é que vai? Ô, rapaz, você caiu do céu. Eu tenho um negócio pra você que é lucro garantido. Poupança Banorte. Pirâmide. Hein? É corrente avião. Você entra com a grana e ganha 8 vezes mais. E quem quebra a corrente fica assim, ó. Na Poupança Banorte, você sempre quebra a inflação. Você arruma 2 amigos, esses 2 amigos arrumam mais 4 amigos. Amigos. Negócios. Banorte. Em qualquer caminho, você tem que saber com quem está andando. Com Pirelli você sabe com quem anda. A polícia do Paraná prende mais 4 pessoas envolvidas no tráfico de crianças. Foi até o Rio. Rosângela Pires e Álvaro Lenz prestaram depoimento hoje na polícia de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Rosângela confirmou que recebeu a menina Maristela Fernandes, de 4 anos, de um outro casal, que já está preso há 2 semanas. Rosângela confessou que entregou Maristela a uma mulher chamada Ângela, no centro de Curitiba. Em Londrina, no norte do Paraná, a polícia descobre um casal de israelenses que ia levar ilegalmente um bebê para Israel. Eles apresentaram um documento de adoção irregular assinado pela menor Rosane Aparecida de Lima, que se diz mãe da criança. E a polícia de Nova York descobre uma agência que vendia crianças por preços equivalentes a mais de 6,5 milhões de cruzados. O casal Lawrence e Harriet Lauer colocava até anúncios classificados em jornais de outros estados, oferecendo ajuda a mulheres grávidas com falta de dinheiro. O casal pagava viagem até Nova York, dava casa, comida, assistência médica e o equivalente a 370 mil cruzados depois do nascimento. A polícia acusa o casal de ter vendido pelo menos 20 recém-nascidos nos últimos 4 anos. O tráfico de crianças foi descoberto com a denúncia de um casal que pagou adiantado e não recebeu a criança para adoção. O maior escândalo até hoje nas compras do Departamento de Defesa dos Estados Unidos envolve quase 100 contratos, no valor de centenas de bilhões de dólares. A denúncia é do senador Strom Thurmond, que se encontrou com o procurador que está investigando o caso. Em 7 anos de governo Reagan,
o Pentágono recebeu 2 trilhões de dólares, mais de 350 trilhões de cruzados. Paulo Francis. Este país aqui é muito puritano. Às vezes pode parecer que não é, mas é. Nunca se ganhou tanto dinheiro como no governo Reagan. Os puritanos não gostaram. Primeiro foram em cima dos financistas de Wall Street. Mais de 100 já foram ou estão indo para a cadeia. Agora é a vez do Pentágono, dos militares. Tem muita gente mamando nas verbas de defesa nacional. São 300 bilhões de dólares por ano para os militares. É uma tentação muito grande. A chamada porta giratória, como este Paisley aí. Porta giratória é o cara trabalhar no Pentágono e depois nas empresas que fornecem para o Pentágono. O escândalo é tão grande que 2 sisudos senadores foram entreouvidos dizendo que 1.500 pessoas estão envolvidas na mamata. Os senadores não sabiam que os microfones estavam ligados. As cadeias vão ter lotação esgotada. As forças sírias que ocupam o setor muçulmano de Beirute cercam a área onde se acredita que estejam 22 estrangeiros sequestrados pelos xiitas. Soldados sírios controlam o acesso aos bairros do sul da capital libanesa, região dominada pelos xiitas do Hezbollah, o Partido de Deus. O governo sírio ainda não disse se pretende libertar os reféns. Nesta quarta-feira, os xiitas do Partido de Deus sequestraram 3 milicianos do grupo xiita Amal, apoiado pela Síria. O fogo é a nova arma dos palestinos que lutam para criar um Estado independente nos territórios árabes ocupados por Israel. Eles declararam esta quarta-feira o Dia Nacional do Incêndio. Mais de 50 hectares estão queimando na região de Ashkelon, no norte de Israel. Centenas de voluntários e policiais tentam evitar a destruição provocada pelos incêndios. O trabalho dos bombeiros não é suficiente para controlar o fogo. Os palestinos querem destruir plantações e acabar com o sonho israelense de transformar o deserto em área verde. O exército israelense prendeu nesta quarta-feira 4 guerrilheiros palestinos que tentavam entrar em Israel. Um outro palestino foi morto a tiros na faixa de Gaza. Um arqueólogo alemão consegue decifrar a escrita dos maias. E Nara Leão, a eterna musa da bossa nova, volta aos palcos em São Paulo. E nós voltamos daqui a pouquinho. Na Líder, nós sempre investimos na tecnologia mais avançada, para que você possa voar como, quando e para onde quiser, com uma qualidade em nível internacional. Líder, soluções que chegam voando. Conheça a distribuidora de telhas coloniais Melo Brandão, onde você encontra telhas de todos os tipos e marcas, paulistas e mineiras, das especiais, tipo ouro preto, palha, mesclada, rosada, telhas esmaltadas, a maior variedade de estoque da região. Por isso, temos a melhor qualidade e o menor preço. Melo Brandão, Avenida Portugal 3393, Pampulha. Quem trabalha com engenharia precisa conhecer a Olívia. Ela imprime propostas, memoriais e cronogramas de obra. Tem carro largo e é compatível com todos os micros. Para tocar uma empresa e ter lucros, você precisa da Olívia. Uma impressora compatível com seu micro que imprime em formulários ou folhas soltas e multivias. Olívia da Elebra. Além de imprimir, impressiona. Um arqueólogo alemão ocidental decifra a escrita maia. Wolfgang Göckel, de 43 anos, conseguiu traduzir as inscrições dos templos e construções de Palenque, no sul do México.
A civilização maia se desenvolveu na Guatemala e no sul do México do século III até o século XVII e criou uma das 3 culturas mais adiantadas da América pré-colombiana. Wolfgang Göckel vai contar tudo num livro chamado A História da Dinastia Maia, a decifração dos hieroglifos maias clássicos. O livro vai ser lançado em setembro na Feira do Livro de Frankfurt. O filme Dedé Mamata, do diretor Rodolfo Brandão, foi apresentado no Festival de Cinema de Gramado. E à tarde, artistas e diretores aproveitaram para conhecer um pouco dos costumes do Rio Grande do Sul. Durante toda a tarde, eles puderam aproveitar do prato mais conhecido da casa e até da cachaça servida em guampa de boi. Com os cavalos, as atrizes foram as grandes corajosas do dia. Gilson Moura, o vaqueiro vilão do filme Luzia Homem, também não quis perder a oportunidade. O dia bonito também permitiu que mais de 1000 crianças viessem ao Palácio dos Festivais para assistir às sessões infantis. Na sala, a lotação mais que esgotada, muito mais que nas sessões noturnas. Na tela, a Turma da Mônica, mas até agora nenhum cineasta apareceu para sentir esse público tão especial. Na sessão da noite, o festival apresentou o Dedé Mamata, a história de um jovem solitário dos anos 70, dirigida pelo estreante Rodolfo Brandão. Você queria o quê, Dedé? Se eu dissesse, desculpa, seu delegado, mas isso eu não vou pagar? Você estava lá até agora, cara, não mostra um pouco. Não dá pra pechinchar? É uma história que tem algumas originalidades, porque pela primeira vez, eu acho, a gente fala de temas considerados tabus, como droga, política, Partido Comunista, de uma forma sem maniqueísmo e sem autopiedade. O maior representante da sua descendência, modernista dos anarquistas de 22, o grande Dedé Mamata! E a Bossa Nova está fazendo 30 anos. Quem não se lembra de músicas como Chega de Saudade e Desafinado? Pois todos estes sucessos estão no show que Nara Leão e Roberto Menescal estreiam amanhã no Teatro do Sesc Pompeia, em São Paulo. Volta do mar, desmaia o sol, o barquinho é deslizado. Os fãs da Bossa Nova nunca se esqueceram desta dupla, Nara Leão e Roberto Menescal. E não é de hoje que os dois estão juntos. Nara, considerada a musa da Bossa Nova, foi aluna de Menescal, isso há 30 anos, quando a Bossa Nova era apenas uma batida diferente na música popular brasileira. A Bossa Nova fez sucesso, atravessou fronteiras, passou pela era do rock e agora está voltando. Durante todo esse tempo, Nara e Menescal continuaram parceiros inseparáveis. Há 2 anos, eles viajam pelo Brasil e exterior, mostrando grandes sucessos como esse. O Barquinho é apenas um dos sucessos que a dupla apresenta aqui. No repertório do show foram incluídas algumas músicas do último LP de Nara. Mas o que marca mesmo esse espetáculo é a viagem que Nara e Menescal fazem aos anos 50, relembrando os clássicos da Bossa Nova. Olha, eu acho o show bom de fazer, eu me sinto em casa. Que público vocês estão esperando nesse show? Aquele público fiel à Bossa Nova ou um público jovem também? Aquele público é muito preguiçoso, né? Pra sair de casa é duro. Mas eles têm, a gente tem um público meio fiel, né? Quer dizer, a gente que eu falo, o pessoal de Bossa Nova, né? Tem um público que curtiu muito e continua curtindo. Mas tem vindo muita gente, tem vindo os infiéis do rock, tem vindo também, tem vindo os fiéis da Bossa Nova e os infiéis do rock, né? Volta do mar, desmaia o sol, o barquinho, coração, deslizando na canção. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho é deslizar e a vontade de cantar. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai a partir. Por hoje é só. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. ZYA 722, Rede Globo, Minas, Belo Horizonte. Qualquer pessoa pode ter hanseníase. O Brasil é o país com maior número de casos de hanseníase da América Latina. Mas isso pode mudar.
Percebendo qualquer sintoma, procure o serviço de saúde. Os serviços de saúde devem estar aptos a reconhecer os primeiros sintomas. Nada de medo, vergonha ou preconceito. Hanseníase é doença séria, mas tem cura. Hanseníase. Vamos acabar com essa mancha no Brasil. Globo Economia. Oferecimento Supermicros Edisa. Tecnologia, desempenho e compatibilidade. Boa noite. Surpresa hoje com as bolsas de valores. Muita gente esperava que elas caíssem, mas elas voltaram a subir e a subir bastante. Segundo os especialistas que não esperavam esse movimento, a participação dos grandes investidores comprando ações continuou muito forte. Mas além disso, contribuiu para a alta de hoje o acordo da dívida externa e o aparente fortalecimento mesmo do ministro da Fazenda. O presidente da República tinha deixado claro ontem que quem fala mal da política salarial do governo é demitido. Além de tudo isso, existia também uma grande expectativa sobre a anistia da dívida dos pequenos empresários. As pessoas contavam com um acordo na Constituinte que diminuiria muito o peso da anistia no déficit público. Esses eram os principais fatores para que as bolsas subissem hoje. Mas elas provavelmente não teriam subido e subido tanto se não fosse a atuação de grandes investidores comprando muita ação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, Paranapanema e também das ações da Sharp. Tanto assim que a ação da Paranapanema rompeu a barreira dos 30 cruzados, para fechar em 30 cruzados e 70 centavos na Bolsa de São Paulo. As ações da Vale voltaram ao nível máximo a que elas tinham chegado na sexta-feira. Na Bolsa de São Paulo, esse nível foi até superado. Elas fecharam em 645 cruzados. No Rio, no final do pregão, elas eram negociadas por 630 cruzados hoje. E as bolsas acabaram fechando em alta, de 4,6% em São Paulo e de 7% no Rio. Qualquer que seja a conta que a gente faça, levando em consideração qualquer taxa de inflação, a gente vê que as bolsas estão dando lucro real para o investidor. Mesmo se a gente comparar o índice de hoje com o índice de abril do ano passado, quando a economia estava toda parada, e antes da alta que começou com o Plano Bresser. De abril do ano passado para cá, em 15 meses, portanto, a gente tem uma inflação acumulada de 815%, incluindo já a inflação provável deste mês de junho. Pois de lá para cá, a Bolsa de São Paulo subiu 935% e a do Rio 1.180%. Mas a maior alta mesmo, a alta real, é a deste primeiro semestre. A inflação do semestre vai fechar próxima dos 166%. E as bolsas já subiram até agora 450% em São Paulo e 426% no Rio. Bom, fora as bolsas, o mercado com um dia calmo. A taxa do overnight subiu um pouco em relação a ontem e ficou em 25%. Com isso, o rendimento líquido do overnight projetado para este mês é de 18,8%, provavelmente se ajustando a essa expectativa mais alta mesmo de inflação agora para o mês de junho. O dólar no paralelo continuou estável, é o quarto dia seguido que o dólar tem o mesmo preço. O anúncio de que o governo quer tomar algumas medidas na questão da conversão informal da dívida está mesmo esfriando esse mercado paralelo do dólar. O dólar fechou tanto em São Paulo quanto no Rio nos mesmos 265 cruzados de ontem. Para amanhã, o Banco Central cotou o dólar oficial em 185 cruzados e 79 centavos. Com o mercado paralelo estável, está se reduzindo dia a dia a diferença entre o dólar no câmbio negro e o dólar do câmbio oficial. Na sexta-feira, essa diferença tinha até superado um pouco os 46%. E hoje ela está em 42,6%. É uma diferença ainda bem alta. E o ouro caiu, uma queda significativa causada por fatores internacionais. O grama do ouro fechou na Bolsa de Mercadorias em 3.640 cruzados, 70 cruzados a menos em relação ao fechamento de ontem. Cheque especial. De uns meses para cá, as taxas têm caído um pouco, mas de qualquer forma elas ainda são altas. As pequenas quedas nas taxas de juros se devem à concorrência entre os bancos. Na média, um correntista que ficar devendo 50 mil cruzados durante uma semana vai pagar só de juros em torno de 2.400 cruzados, por uma dívida só de uma semana. As grandes redes bancárias estão cobrando, em média, uma taxa de juros de 30% ao ano, mais correção monetária. Essas taxas de juros variam de banco para banco. Isso depende do método que o banco usa para cobrar o cheque especial. E também, é claro, do cliente, do limite do cliente. Uma boa noite para você e até amanhã. Globo Economia. Oferecimento Supermicros Edisa. Tecnologia, desempenho e compatibilidade.
Olimpíadas 88. Seul, a grande festa do esporte mundial. O homem superando seus limites. Olimpíadas 88. Oferecimento Samoa. Entre no espírito. Com Samoa você vira verão. Ourocard, o cartão do Banco do Brasil. Consul, condicionador de ar é Consul, a marca da gente. Mesbla, quando o esporte é moda. Smash, o queijinho aerado com polpa de fruta, da Chamburci. No ar, mais um campeão de audiência. Classe A. Oferecimento Bamac. Máquinas que fazem o progresso. Pode contar com essa força.